Bem, hoje nós iremos começar aí com as teorias de enfermagem, tá? As teorias de enfermagem, pessoal, é um conteúdo que vocês irão se aprofundar quando vocês estiverem no quarto semestre na disciplina de bases teóricas, tá? É lá onde vocês irão trabalhar essa questão das teorias, várias teorias de enfermagem, como nós temos a teoria de Nanda, a teoria de Van der Horta, como também vocês vão adentrar num assunto que nós trabalhamos muito na enfermagem, que é a SAI. Vou copiar aqui no chat. SAI é a sistematização da assistência de enfermagem, certo? Quando a gente começa a ir para o campo, quando vocês começarem a estudar as disciplinas específicas, saúde da mulher, saúde da criança, saúde mental, saúde do adulto, vocês irão começar a desenvolver a SAI. E hoje nós vamos dar uma noção das teorias e iremos dar uma noção para vocês sobre a SAI. Quando vocês estiverem também na vida profissional de vocês, vocês vão trabalhar, vão atender o público de vocês, os pacientes de vocês, também utilizando a SAI, que é tipo um roteiro que nós da enfermagem costumamos trabalhar dentro da nossa consulta de enfermagem. Lembrando para vocês, creio eu que eu já falei isso, que a consulta de enfermagem é uma atividade específica do enfermeiro. Só quem pode realizar a consulta de enfermagem é o enfermeiro, tá? Então, dentro da consulta, nós fazemos a assistência de enfermagem, onde a gente utiliza a SAI, e nós fazemos a prescrição de alguns medicamentos. Com relação aos medicamentos, vocês vão aprender na disciplina de legislação, no terceiro semestre, mas nós, como enfermeiros, nós não podemos prescrever todo e qualquer medicamento. Nós prescrevemos os medicamentos dos programas que nós trabalhamos com ele, certo? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aí às teorias. No decorrer, a gente vai falando mais sobre esse introdutório aí. Então, o que é uma teoria? É uma conceituação articulada e comunicada da realidade criada ou descoberta dentro da enfermagem ou pertinente a ela, para o propósito de descrição, explicação, predição ou prescrição do cuidado de enfermagem. Então, as teorias, pessoal, elas irão nos nortear do modo como nós iremos trabalhar, tá? As teorias que nós mais trabalhamos enquanto enfermeiros é a teoria de Van der Horta e as teorias de Nanda. Dentro dessas teorias, nós trabalhamos a SAI, nós trabalhamos os processos de enfermagem, tá? Nós trabalhamos a história da enfermagem, onde a gente colhe as informações do paciente, né? É tipo uma entrevista com relação ao paciente, é a nossa anamnese. Então, a gente vai colher do paciente as informações pessoais, as informações da família, as informações sobre doença, sobre prevenção, sobre vacinação, tá? Medicamentos que o paciente toma. Então, toda a questão, todo o histórico do paciente no processo saúde-doença. Também dentro do processo de enfermagem, que é a SAI, tá? Nós fazemos o diagnóstico de enfermagem. Veja, existe o diagnóstico médico, existe o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico médico, ele diz ao paciente a patologia, ele diz ao paciente a sua doença. Nós, enquanto enfermeiros, não podemos dar diagnóstico médico, não podemos dizer ao paciente,
você é hipertenso, você tem diabetes, você tem um problema cardíaco, tá? Nós não podemos fazer isso. O nosso diagnóstico de enfermagem, ele vai ser feito, ele vai ser baseado em cima do diagnóstico médico. Então, ó, mesmo que um paciente venha para nós a primeira vez, e daí, pelos relatos, né, pela entrevista, pela verificação dos sinais e sintomas, nós percebemos, através do nosso conhecimento, que ele é um paciente hipertenso. Só que ele ainda não foi diagnosticado com hipertensão. E nós não podemos diagnosticar esse paciente. Então, a gente nem fala nessa suspeita para o paciente. A gente encaminha o paciente para o médico, tá? O médico vai fazer os seus procedimentos, a sua consulta, e vai realmente verificar que esse paciente é hipertenso e vai dar o diagnóstico dele, tá? Outro dia, daqui a um mês, daqui a 15 dias, que esse paciente retornar para nós, ele já vai vir com o diagnóstico médico, com o diagnóstico de hipertensão. Então, a gente vai em cima desse diagnóstico, baseado em cima do diagnóstico da hipertensão, que foi dada pelo médico, nós iremos fazer o nosso diagnóstico de enfermagem, tá? Que vai ser baseado nas deficiências que esse paciente tem, que esse paciente apresenta, e que ele não está conseguindo melhorar a sua pressão, o seu pico hipertensivo, ele não está conseguindo baixar a pressão, tá? Então, daí o que é que vai acontecer? A gente observa, né, através da conversa com o paciente, que ele não se alimenta de maneira correta, tá? Então, lá no nosso diagnóstico, nós vamos colocar déficit nutricional. E nós vamos orientar, que isso aí já é a implementação de enfermagem, nós iremos orientar esse paciente a melhorar esse déficit nutricional, né? Ele deve comer comidas, né, hipocalóricas, diminuir as calorias para ver se a pressão baixa, hipossódica, diminuir o sal dos alimentos para ver se a pressão baixa, tá? Ingestão de líquidos, tá? Frutas, verduras, ok? Então, vocês vejam que aí nós demos o diagnóstico de enfermagem, que foi um déficit nutricional, e fizemos as orientações, que é a implementação de enfermagem, certo? Vamos pensar, digamos que ele seja sedentário, né? Então, deficiência de atividade física. A gente vai orientar o paciente a realizar caminhadas, né? A fazer atividades regulares. Essas atividades, elas podem ser supervisionadas, certo? Com acompanhamento. Então, a gente vai notando as deficiências que o paciente tem, que o paciente nos relata, vai fazendo o nosso diagnóstico em cima dessas deficiências para que melhore o diagnóstico geral, que no caso é a hipertensão. Tranquilo? Isso vocês vão se aprofundar mais quando vocês entrarem na disciplina de bases e vão exercitar bastante quando vocês entrarem nas disciplinas específicas, tá? Então, o surgimento da teoria, ela veio de Florence, tá? E veio de Wanda de Aguiar Horta, que é justamente a que nós mais trabalhamos juntamente com as teorias de Nanda. Qual é a importância dessas teorias? Essas teorias, elas são importantes porque nos traz um enriquecimento profissional, tá? Como um enriquecimento profissional? Porque a gente vai se habituar a trabalhar com diagnósticos de enfermagem. E, pessoal, nada melhor para o nosso paciente que as orientações que a gente repassa para ele, repassa para a família, sejam baseadas no diagnóstico de enfermagem, certo? Porque a gente vai poder avaliar, vai poder ver a evolução desse paciente, da melhora desse paciente,
Se a gente observa que esse paciente não está melhorando, a gente tem que fazer uma nova implementação para ele, uma nova meta de tratamento, tá certo? E veja que tudo que a gente orienta para o nosso paciente tem que ser registrado no prontuário do paciente, tá? Tudo que a gente faz, tudo que a gente orienta, todo procedimento, toda medicação, ela deve ser registrada no prontuário do paciente. Isso é uma segurança para o paciente, porque o outro profissional que vier, ele vai dar continuidade a essa assistência, ele vai saber o que já foi feito para com aquele paciente, como também para nós profissionais, que é o nosso respaldo legal. Porque a gente registra, a gente carimba e a gente assina, tá? E daí nós somos responsáveis por tudo que a gente orientou, por todo o procedimento que a gente fez. As teorias, ela é indispensável para a construção do profissional, tá? Todos nós enfermeiros devemos trabalhar baseados na SAI, baseados em uma teoria. Fornecem referência ao cuidado, né, que é isso que eu falei para vocês. A gente fazendo os registros, o outro profissional que chegar já vai saber o que a gente fez, tá? Dá origem às metodologias assistenciais, é um guia de ação e representa um saber dos enfermeiros. Quando a gente for ver hospital, a história dos hospitais, nós vamos ver que a enfermagem, ela, no início dos hospitais, ela não era bem vista com relação aos registros de enfermagem lá no prontuário do paciente. É tanto que por algum tempo, nem os outros profissionais nem sequer liam os registros de enfermagem, por serem mal feitos, por não por serem incompletos, tá? Hoje, baseados na SAI, os registros de enfermagem, eles são perfeitos, tá? A gente escreve com linguajar científico, né? Porque nós aprendemos isso na academia, vocês irão aprender isso na faculdade, tá? Na universidade. Vocês irão aprender a escrever de forma coerente e completa, tá? E daí, os registros de enfermagem hoje são um dos melhores registros que existem dentre os profissionais, certo? Então, tudo isso quem nos trouxe? As teorias de enfermagem. Por isso que nós trabalhamos embasados nas teorias de enfermagem, que nos traz como norte a SAI. Como escolher uma teoria? Ao escolher uma teoria de enfermagem, TE, para fundamentar sua prática, o enfermeiro precisa conhecer a realidade do setor em que trabalha, o perfil dos enfermeiros que trabalham na unidade e as características da clientela atendida. Então, se eu estou trabalhando no setor de urgência e emergência, tá? E lá eu vejo como são os meus colegas, né, os meus colegas do plantão, então eu sei como é que eu posso distribuir eu como enfermeira, supervisora da equipe de enfermagem, eu sei como é que eu posso distribuir os técnicos e os auxiliares de enfermagem, né, e sei como eles irão fazer, e norteio os mesmos a fazer os registros de enfermagem, baseados nas teorias, tá? Com relação à nossa clientela, nós temos que conversar com o nosso paciente e saber até onde a gente pode orientar. Daí a importância de nós fazermos a entrevista com o paciente dentro da consulta de enfermagem. Mesmo que seja um paciente internado, mas a gente vai lá e conversa com esse paciente e colhe informações desse paciente, seja pelo próprio paciente, seja pelo acompanhante, tá? Mas a gente tem que colher informações para entender por que é que o paciente hoje é hipertenso, por que é que ele desenvolveu uma hipertensão, né?
lá na estratégia de saúde, aí que a gente tem que conhecer nosso público mesmo. Por quê? Porque nós somos responsáveis por toda aquela população, por toda aquela área, tá? Quando a gente for trabalhar a história da estratégia de saúde da família, vocês vão entender da importância que uma equipe de saúde tem dentro de um território adscrito, tá? De um território no qual eles são responsáveis. Nós somos responsáveis. E daí, pessoal, conhecendo a clientela, muitas vezes a gente conhece através do agente de saúde, tá? Então, a gente vai orientar esse paciente em cima do que a gente sabe que ele tem, certo? Não adianta eu orientar o paciente para comer isso, para comer aquilo, para não comer isso mais, para não sei o quê, colocar alimentos demais e restringir outros, quando muitas vezes, na verdade, ele não tem condições de comprar tanta coisa, tá? De se alimentar com tantos nutrientes, certo? Muitas vezes nós temos uma realidade de um paciente, de uma família precária, onde muitas vezes nós temos que orientar a buscar uma assistência, né, a assistência social aí, para recurso com relação à própria alimentação, tá? Então, nós temos realidades muito boas, onde a família consegue se alimentar muito bem, mas nós temos o outro extremo dentro do nosso território, que é uma família que muitas vezes só tem feijão com farinha para comer, arroz e o feijão, que não tem condições de ter uma fruta, que não tem condições de ter uma verdura, tá? Então, nós temos que orientar o paciente, seja na alimentação, seja na questão da atividade física, seja na questão de exames, em cima da realidade deles, tá? E muitas vezes orientá-los a buscar uma assistência, a buscar um exame, a buscar uma medicação, certo? Daí a importância de nós conhecermos a nossa clientela. E as teorias, elas nos trazem isso, tá? Então, pessoal, por que escolher uma teoria? Dentro da resolução 272 de 2002, que é uma resolução do nosso COFEN, que é uma resolução do nosso Conselho Federal de Enfermagem, ele diz que, no artigo 1º, a implantação, o planejamento, a organização, execução e avaliação do processo de enfermagem, que é PE, é privativa ao profissional enfermeiro. Então, a SAI, ela desenvolve tudo isso. A implantação, o planejamento, a organização, a execução do processo de enfermagem. E é responsabilidade nossa. Só quem pode exercer a SAI somos nós, enfermeiros, tá? Baseados na SAI, nós vamos orientar o nosso técnico de enfermagem, o nosso auxiliar de enfermagem. No artigo 2º, ele diz que a SAI deverá ocorrer em toda instituição de saúde, seja pública, seja privada, certo? Na verdade, nós profissionais de enfermagem, nós enfermeiros, nós devemos realizar a consulta de enfermagem em todo o ambiente que a gente for praticar a nossa assistência. Seja no ambiente público, seja no ambiente privado. A gente vai estar realizando consulta de enfermagem. E dentro da consulta de enfermagem, a gente utiliza aí, para nos nortear, a SAI. Artigo 3º. A SAI deverá ser registrada formalmente no prontuário do cliente, tá? E é aí, pessoal, onde eu já disse para vocês a questão das nossas anotações, dos nossos registros de enfermagem no prontuário do paciente, tá? A teoria funciona como um alicerce estrutural para a implantação da SAI. Um método que pode ser utilizado para se implementar a teoria na prática é o processo de enfermagem. Então, todas as anotações nós devemos realizar no prontuário do paciente, tá? É um respaldo nosso, como eu já falei para vocês, por quê? Porque caso aconteça algo com o paciente, lá tem os nossos registros de que nós fizemos as orientações,
de que nós fizemos os procedimentos, de que nós administramos as medicações, certo? Ou seja, que nós exercemos as nossas atividades. Caso o paciente não tenha feito, aí já não é responsabilidade nossa. Já tira a responsabilidade das nossas costas, digamos assim, tá? E daí nós vamos trabalhar com algumas teorias de enfermagem, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas teorias de enfermagem. Nós temos aí a nossa primeira teoria, que é a teoria ambientalista, né? Quando a gente fala em ambiente, a gente sempre está falando de quem? De Florence, né? Florence que cuidou, que nos orientou com relação ao nosso ambiente, quando ela trouxe a questão entre luz, né? Quando quem aqui assistiu o filme de Ana Nery, né, viu que quando ela chegou lá no hospital de guerra, né, que era uma tenda toda fechada, escura, meio fúnebre, suja, né, ela fez o quê? Todo mundo se revitalizar, né, através de quê? Trouxe luz, né, cortou lá as tendas, né, para quê? Para que a luz, nós sabemos que ela é, né, o raio solar, nós sabemos que ele é saudável, né? Além de que nós temos aí a questão da troca gasosa, né? Então, Ana Nery fez isso baseado na teoria de Florence, né? Onde Florence trouxe os ambientes abertos, onde ela traz luz, onde ela traz essa troca gasosa, onde ela dá ao ambiente a importância que ele tem para a nossa saúde. Porque nós não podemos estar sempre num ambiente fechado. Nós precisamos respirar, tá? Novos ares. E daí a gente precisa explorar o nosso ambiente, que ele nos traz muitas coisas, né? Então, dentro da teoria ambientalista, nós temos como foco principal o meio ambiente. O meio ambiente engloba os elementos externos ao paciente, que afetam sua saúde e o processo de cura. Dentre os elementos destacam-se a ventilação, a iluminação, a limpeza, o calor, os ruídos, os odores e a alimentação, tá? Então veja que quando a gente tem um ambiente aberto, o que é ruim sai e o que é bom vai entrar, né? Questão da troca gasosa, a questão de um ambiente mais limpo, porque os odores estão saindo, né? A questão da produção do alimento no nosso próprio ambiente, quando a gente planta uma horta, tá? Que são alimentos saudáveis. A questão do sol, que nos traz aí vitamina para o nosso corpo, ok? O ser humano é a pessoa com forças vitais restauradoras para manejar a doença. Isso dentro da teoria de Florence, tá? Da teoria ambientalista. Por quê? Porque o próprio ser humano, ele tem que trabalhar para a sua melhora, né? Porque é que quando a gente está doente, a gente busca uma assistência, a gente busca um médico, a gente busca um enfermeiro, a gente busca o hospital, busca a estratégia. Porque cabe a nós, né, buscarmos a assistência para que ela nos oriente, para que a gente melhore, certo? Com relação à enfermagem e à teoria ambientalista, a enfermagem ela tem a função de colocar o indivíduo nas melhores condições para a natureza agir, que é uma ação sobre o ambiente. Então, nós damos muitas orientações com relação ao paciente explorar o meio ambiente, tá? A questão de plantar hortas na sua casa, a questão de comer frutas e verduras que o nosso ambiente nos dá, nos favorece, né? A questão de tomar banho de sol, né? Antes das 7 da manhã, depois das 16 horas da tarde, né? A nossa própria gestante, a gente orienta a questão de dar banho de sol nos seios, para evitar as problemas, né, no seio, quando no período de amamentação, para fortalecer realmente o mamilo e não ocasionar rachaduras, infecções aí durante o período de amamentação. Tá? Então, a gente orienta o nosso paciente a explorar esse ambiente,
tá? A fazer caminhadas numa praça, respirando, sentindo o ar, certo? Então, a gente está sempre aí orientando o nosso paciente com relação a explorar o meio ambiente. Continuando com a teoria de Florence, no processo saúde-doença, ela focaliza como um processo restaurador, tá? Então, para Florence, dentro da teoria ambientalista, o processo saúde-doença, ele tem que acontecer e o paciente doente, ele tem que se restaurar. Ele tem que seguir as orientações e melhorar, tá? O ambiente, para a teoria ambientalista, ele é um elemento externo à pessoa que afeta tanto a saúde do doente quanto da pessoa saudável, né? Então, nós não só orientamos o nosso paciente doente a explorar o ambiente, não. Nós também orientamos o nosso paciente saudável, né? A questão da promoção e da prevenção. E o sujeito de ação é a enfermagem, mas também dá ênfase na participação do paciente. E descreve 2 tipos diferentes de enfermagem: a enfermagem preventiva e a enfermagem curativa, né? Então, como eu falei para vocês, a enfermagem preventiva, ela vai trabalhar o paciente saudável, para que ele não adoeça. É a promoção e a prevenção. E vai trabalhar, né, a enfermagem de doença curativa, que vai trabalhar aquele paciente que já está doente e vai ensiná-lo a buscar o meio ambiente para que ele melhore cada vez mais da sua doença, tá? Então, dentro da teoria ambientalista, dentro da teoria de Florence, nós trabalhamos os 2 níveis de assistência: a prevenção e o período de doença, o período curativo, que é o 2º nível de atenção, certo? E daí, a metodologia, como é que a gente trabalha essa teoria de Florence? Florence Nightingale não utiliza a metodologia processo de enfermagem, mas dá ênfase à observação, à experiência e o registro de dados. Seu modelo traz uma posição metodológica empírica. Então, veja, a teoria ambientalista, ela não trabalha com a SAI, tá certo? Ela trabalha com o processo de observação, com o processo de experiência e registrando tudo, né? Para ver se isso traz um resultado. Então, por isso que é empírico, porque ela está experienciando, certo? Nós, enquanto profissionais atuais, nós não trabalhamos totalmente com a teoria ambientalista, com a teoria de Florence. Por quê? Porque ela não trabalha a SAI e nós trabalhamos a SAI. Porém, nós trabalhamos com alguns respaldos da teoria ambientalista, que é o quê? Explorar o meio ambiente, tá? Então, a gente sempre cita o meio ambiente, tanto na prevenção, tanto no primeiro nível de atenção, quanto no 2º nível de atenção, que é o curativo, tá? Paciente saudável e paciente doente. E daí, nós vamos falar da teoria homeostática, tá? Que é a teoria de Wanda Dowell, certo? Não é Wanda Horta ainda, tá? É a teoria de Wanda Dowell. Ela trabalha a questão dos relacionamentos, é a questão realmente de confiança, tá? Quando o paciente, ele confia no profissional, ele vai fazer tudo que aquele profissional orienta, tá? Então, vamos pensar nós. Quando a gente está com algum problema de saúde, que nós vamos no médico, tá? Que nós vamos no enfermeiro, e daí, quando a gente se sente seguro com relação a tudo que ele nos diz e confia realmente nele, a gente faz todas as orientações que esse profissional nos dá, tá? E a gente sente que a gente vai melhorar. Mas, digamos que a gente vai para um profissional que ele não nos passa segurança, que muitas vezes ele nem olha para nós, que a gente tem a impressão que ele nem nos examinou direito, né?
que a gente não está seguro, que a gente quer buscar outro profissional, não quer mais aquele, tá? Então, muitas vezes a gente não vai fazer o que ele nos orientou. Por quê? Porque a gente não criou uma relação de confiança. E o paciente, para que ele venha aderir ao tratamento, ele tem que criar uma relação de confiança, tá? Por isso, da nossa importância, né, como profissionais da estratégia, numa comunidade. Pessoal, nós somos representantes da saúde daquela comunidade. Então, aquelas pessoas, elas confiam em nós, no nosso atendimento, no nosso profissionalismo, na nossa pessoa, tá? E daí, existe aquele elo, equipe de saúde da família e a comunidade, porque há uma confiança, tem que existir. A estratégia, os profissionais da estratégia, eles têm que trabalhar nessa questão da relação de confiança, ok? Então, aqui, a teoria homeostática, ela trabalha nisso aí, nas relações, tá? Relacionamento entre a enfermagem e a homeostasia, relacionamento entre enfermeiro, paciente e médico, que isso traz a homeostasia, que isso traz, como é que eu posso dizer, o alinhamento das informações, a confiança do paciente para com os profissionais. E o enfermeiro, ele funciona como monitor, dentro da teoria homeostática, em 3 níveis de complexidade. Ele é o monitor comparador, e ele é o monitor comparador e regulador do serviço, tá? Então, por que é que ele é o monitor? Porque ele, muitas vezes, é o coordenador, nós até já falamos sobre isso, né? Que o enfermeiro, dentro da estratégia, ele sempre foi o coordenador. Hoje que nós temos, né, um gerente de posto, né? Que aí o enfermeiro não mais gerencia, não mais organiza, mas ele que está maior tempo lá na estratégia, ele que conquista a comunidade, tá? Ele é o monitor comparador, tá? Porque ele muitas vezes é referência e ele que vai orientar o paciente a procurar outro profissional, a ir para o médico, a ir para um grupo que a estratégia está criando, a buscar outros serviços, tá? E ele é um monitor, comparador e regulador do sistema. Por quê? Porque nós trabalhamos de forma holística, tá? Nós temos que ver o nosso paciente como um todo. Quando o paciente vem até nós não vamos ver só o paciente. Nós vamos ver a família desse paciente, nós vamos ver a comunidade, né, o sítio, a rua em que esse paciente mora, tá? Nós vamos adentrar na casa desse paciente através do agente de saúde ou através das nossas visitas domiciliares, tá? Então, por isso que nós adentramos na casa do paciente e regulamos muitas vezes o sistema. Regulamos muitas vezes como a pessoa deve proceder até dentro de sua própria casa. Por exemplo, a gente entra numa casa onde a gente encontra muita sujeira, tá? Animais dentro de casa, cachorro, galinha, gato. E lá nós temos uma criança ou um idoso com problema respiratório, tá? Então, o fato desses animais estarem dentro de casa, o fato da sujeira dentro de casa, muitas vezes pode estar aumentando, né, a doença desse paciente, complicando a doença dessa criança ou desse idoso, tá? Então, nós temos que orientar a tirar esses animais de dentro de casa, a cuidar da higiene do lar, tá? E daí nós vamos regulando também as pessoas dentro de casa, certo? Para melhora da sua saúde, tá? E a gente sabe que sujeira, né, traz muitas doenças. Nós temos as teorias holísticas,